50 e 26, 59 até o 68. Mas eu vou ler com vocês o 64. O verso 64. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos para um culto do memorial, né, da morte de Cristo, do seu sacrifício. Eu li o evangelho aqui, essa parte, até a ressurreição, né? Hoje, eu lembro que na outra ceia, aí eu li que Jesus passou por 6 julgamentos dos homens, né? 6 julgamentos. Glória a Deus. Mas o texto diz assim: disse-lhe Jesus. O que Jesus disse? Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Então, a resposta que Jesus dá para Caifás, né? Caifás, o sumo sacerdote: tu o disseste, e eu digo para você, Caifás, porque, porém, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e ele vem sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Isso é uma doutrina maravilhosa, né? A respeito da vinda de Cristo. E Jesus estava sendo julgado. Repare comigo, o primeiro julgamento de Jesus se deu em João, está registrado na casa de Anás, né? Quem era Anás? Sogro do sumo sacerdote. Parece assim que esse negócio de liderança, né? Era de pai para filho. Como não tinha filho, ficou com o genro, né? O genro de Anás era Caifás. Então Jesus foi julgado por Anás. Depois ele foi remetido para Caifás, que vocês vão ver aqui o julgamento de Caifás. E depois o conselho chamado Sinédrio, que tem aquela origem lá em Números 11, quando Moisés estabeleceu os 70 para lhe ajudar ali nos conselhos lá para os israelitas, né? Então, só aqui nós temos 3 julgamentos da parte religiosa, julgado por Anás, Caifás e pelo Sinédrio. Depois ele vai para o 4º julgamento. E quem vai julgar? É o próprio Pôncio Pilatos. Pilatos remete Jesus para um 5º julgamento, que foi o Herodes, tetrarca ali da Galileia. Herodes julga ali, mas ele não vou dar nenhum veredito. Remeteu novamente para o último julgamento de Jesus, que vocês conhecem aquela história, quando o Pôncio Pilatos faz lava as suas mãos, né? E diz: eu estou limpo do sangue deste homem. Aí ele fez, ao invés dele julgar ele mesmo, ele fez tipo um júri popular, né? Júri popular, não é assim? Ele jogou para a galera. E aí, o que vocês acham? Eu tenho aqui 2 pessoas para... Como é o nome dessa palavra que está sendo badalado hoje, né? Sobre o perdão, né? Anistia. Ele tinha uma anistia para ele dar para um dos presos. De um lado ele tinha aquele que já tinha sido julgado, já tinha sido condenado pelo Sinédrio, só que o Sinédrio não tinha o poder da pena capital.
apenas o poder político dos governadores romanos. Então ele remete para o povão. Eu tenho aqui o Cristo, como a irmã cantou, né? Yeshua. Mas eu tenho aqui o Barrabás. Ba é uma palavra dupla. Ba-aba, que é o que significa, qual é o nome? Barrabás. Significa filho do Pai. Era uma espécie de Messias, entre aspas, político. Um Messias que queria implantar pela força das armas uma revolução contra o Império Romano. Então, os sacerdotes fizeram um incentivo, e o que foi que toda a multidão clamou? Anistia para Barrabás, morte para Jesus. Que Barrabás seja perdoado, seja livre, mas que Jesus seja, amém aí, vocês aí? Vocês estão comigo aqui? Amém? Que Jesus seja, o quê? Crucificado, morto numa cruz. Se bem que se a gente for olhar por um cantor aí evangélico, que ele fez uma música, né? Que o Barrabás estava numa cela fria, meditando sobre a sua vida, e diz: hoje eu vou morrer, hoje eu tô liquidado. Aí foi que disse um soldado: hoje é o dia de sorte, porque o governador te deu anistia, e outro foi morrer no seu lugar, que foi Jesus. O Barrabás, ele pode se identificar um pouquinho com a gente também, né? Condenado, preso ao pecado, já próximo da morte, mas eis que a morte do Filho de Deus, ela reverte a situação do Barrabás, do preso, e ela te dá a liberdade na pessoa de Cristo. A morte de Cristo é isso que nós estamos anunciando. Anunciais a minha morte, a minha vinda, glória a Deus, até que Ele venha, até que Cristo venha, nós estamos aqui. Então, no meio do julgamento, glória a Deus, o julgamento religioso, assim eu posso dizer, no capítulo de número 26, eu li esse versículo. Disse-lhe Jesus, 64, como é que nós vamos ler aqui novamente? Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, essa resposta de Jesus aqui, ela foi assim, ela viajou no tempo, né? Ela foi além daquele momento de circunstancial que Jesus estava enfrentando. Jesus estava enfrentando um julgamento dos homens, o julgamento do sumo sacerdote, o julgamento do sinédrio. Mas a resposta que ele dá no julgamento é essa: em breve você verá o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Essa profecia ainda não se cumpriu, amém? Acho que não se cumpriu ainda não, né? Porque Jesus ainda não veio, né? Então é uma profecia que vai, ele fez uma viagem no tempo. Ele estava sendo julgado pelo sumo sacerdote Caifás, ele estava sendo julgado ali pelo sinédrio, e posteriormente pelo julgamento político, civil, o julgamento religioso, o julgamento civil, glória a Deus. E ele sabia que ia ser condenado, porque havia uma conspiração da parte dos homens para prender o Filho de Deus, para julgar o Filho de Deus, para condenar o Filho de Deus, para que ele fosse crucificado e para que ele pudesse ser morto. E ele ia passar pela morte, ele ia ser sepultado, mas ele sabia que a morte era só por pouco tempo, porque ao terceiro dia o Filho de Deus venceria a morte.
Com 40 dias ele estaria com os discípulos após a Páscoa, e depois de 40 dias ele foi aonde? Ele foi para o céu, ele foi assunto aos céus. Mas ele fez uma promessa. Qual foi a promessa que ele fez? Em breve vereis o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu. A promessa foi feita. Alguém aqui que está esperando essa promessa, diga amém. Glória a Deus. Você está esperando mesmo? Nós estamos esperando a promessa. Nós cremos na promessa da palavra que Jesus disse: em breve virá o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Claro que essa promessa aqui, ela tem um mistério, né? Jesus fala da segunda vinda dele em glória, quando ele virá sobre a terra. Mas ele vai vir de forma secreta, do arrebatamento da igreja, aonde os mortos seriam ressuscitados, os vivos seriam transformados e arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Depois disso, nós somos pré-tribulacionistas, aguardamos a vinda de Jesus antes da tribulação. Vem a tribulação, e no final da tribulação, meu Deus do céu, em breve o Filho do Homem está assentado à direita do Todo-Poderoso. Ele virá sobre as nuvens do céu. Ele lançou logo lá na frente, num evento escatológico, glória a Deus. E olhe, quando ele vem, vai ter o julgamento das nações vivas, glória a Deus. E eu acredito aí que os poderosos dessa terra, os grandes, eles vão passar o trono branco de Deus, o julgamento de Deus, que acontecerá quando, irmão? Glória a Deus. Quando é que vai ser o trono branco? Irmão, depois do julgamento das nações, ele implanta o milênio. Glória a Deus. E depois passaram-se os céus e a terra, e aí vem o grande trono branco de Deus para julgar os vivos e os mortos. E aí aqueles que não foram achados escrito seu nome no livro da vida serão julgados pelas suas obras. Só aqueles que forem perdoados, lavados, purificados, santificados, renovados, restaurados com o nome de Jesus, com o sangue de Cristo, eles vão ter acesso a essa liberdade de não serem mais julgados, porque nós somos julgados lá na cruz de Cristo, como o irmão cantou aqui. Amém? Vocês estão entendendo essa palavra? Glória a Deus. Mas a palavra é o seguinte: a resposta que Jesus dá ao sumo sacerdote, e Jesus começa o julgamento de Jesus aqui nessa passagem. Perceba aí o 59 até o 68. Vamos observar o 59. Glória a Deus. Deus varão aqui da água, hein? Hoje não tem água não, Cruz? A garganta está querendo ficar seca aqui, mas vamos ver se aparece um voluntário aí. Glória a Deus. Bem, irmãos, aqui nós estamos aglutinados aquele grupo de pessoas que eram juízes das causas religiosas, das causas que poderia acontecer dentro do templo. Glória a Deus. Então esse sinédrio, ele foi estabelecido para essa missão. E observe, os príncipes do sacerdote, os anciãos e todo o conselho, eles estavam buscando um falso testemunho contra Jesus para poder dar-lhe a morte. E perceba aí, irmão, em primeira mão, em primeiro lugar, que eles estão atrás de falsos testemunhos, né?
Essa palavra falso testemunho é pseudo-martis, que o testemunho, né, é a pessoa que ia falar de um evento que ela viu, só que eram falsos, eram pseudos. Eles criaram uma história para incriminar o Cristo de Deus, glória a Deus, para, enfim, dar-lhe a morte. A verdade é essa: toda aquela turma ficaram com inveja de Jesus, glória a Deus. Mas para que se cumprissem as Escrituras, eles criaram a história, criaram as acusações. Todavia, percebam aí, baseado na mentira, baseado no engano, um julgamento que tinha uma base no testemunho falso. Viram aí? Eles buscavam um testemunho, mas os 60 vai dizer: e não achavam, apesar de se apresentarem muitas pseudas testemunhas, não acharam nenhum testemunho eficaz que pudesse condenar Jesus. Aqui eu vejo que Jesus estava sendo analisado, né? Uma vez eu preguei isso aí, né? Que o sacerdote, ele analisava o cordeiro para o sacrifício. Como é que o cordeiro tinha que ser? Sem mancha, sem defeito, tinha que ser perfeito para o sacrifício da Páscoa. Glória a Deus. Não podia ter algo ali, uma doença, não podia ter um problema. Então eles estão fazendo análise, mas eles estão querendo incriminar Jesus. Só que não havia nele, disse Isaías, nenhum crime, nenhum dolo, e não acharam, apesar de apresentar falsas testemunhas. Mas por fim, chegaram duas testemunhas. Você vê que era muita gente testemunhando, e os testemunhos não batiam, né? Um dizia uma coisa, é igual o que acontece no julgamento, né? Você tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar, porque esse cara diz uma coisa, aí a polícia, não, vamos trazer o outro. Aí não bate os testemunhos. Então não foi considerado um testemunho verídico, foi falso, não teve evidências. Mas aí vem duas testemunhas, e essas duas testemunhas, eles fizeram um julgamento baseado na falsa interpretação das próprias palavras de Cristo. Veja aí o verso de número 61. Eu sei que ele pode ser condenado, sabe por quê? Porque nós ouvimos ele falar lá no templo. Ele disse assim: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Será que muitas pessoas não entendem as palavras de Jesus e interpretam a seu bel prazer, faz o seu próprio julgamento? E esse julgamento foi um julgamento errôneo, foi mal interpretado. Jesus não estava falando de derrubar a parede, né? Derrubar materiais humanos. E Jesus já sabia que ele mesmo não precisava derrubar, não. Mas quando Deus quer, ele julga os homens na hora certa. Glória a Deus. Ele profetizou, Jesus profetizou: não ficará pedra sobre pedra. Mas não foi Jesus que derrubou o templo, não. Você sabe quem foi que derrubou o templo? No ano 70 da era cristã? Foram os próprios romanos, comandados pelo general Tito, que derrubou o templo. Então perceba aí, mas eles interpretaram as palavras de Jesus. E com tudo isso, ali foi uma palavra que o sumo sacerdote pegou e tentou ali incriminar o mestre. Vamos para o 62. O sumo sacerdote se levanta e pergunta para Jesus uma pergunta interessante aqui, né? Porque diante das acusações, como é que nós reagimos quando alguém fala mal da gente? Como é que a gente reage? Como é que nós reagimos? Hein? Aí eu vou tomar satisfação com fulano de tal, que está falando mal de mim. Não é assim às vezes que acontece? Muitas das vezes. Quando a gente fala mal da gente, a gente vai tomar satisfação. A defesa do julgamento de Jesus, ele usou de sabedoria, ele usou de serenidade. Nesse julgamento, o réu
não usa palavras para se defender. Sabe qual é a arma de defesa do réu diante das falsas acusações? Ele permanece em silêncio no tribunal. Glória a Deus. Ele permanece calado. Glória a Deus. Às vezes a fala atrapalha, irmãos. É melhor ficar calado, porque não temamos. Paulo diz: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu por nós, irmãos. Glória a Deus. Então, a gente não se defende. Nós temos um advogado que trabalha 24 horas pelas nossas causas, e é Jesus. É Ele que nos defende do mal, é Ele que nos defende de toda arma, toda palavra preparada contra ti não prosperará, diz o profeta Isaías, porque eu a derrubarei em juízo, disse Deus através de Isaías. Então fica tranquilo, fica calmo, não fala muita coisa não. Foi isso que Jesus fez, deixou a lição para mim e para você nessa noite. O réu que não se defende das falsas acusações. Vamos continuar. Porém, o sumo sacerdote, incomodado do silêncio do réu, tenta que ele pronuncie algo, e ele fala em nome de Deus. Olha, fale diante, até se alguém aqui já foi em alguma testemunha assim de alguma causa de juízo, eles mandam: você promete diante de Deus falar somente a verdade. Não vai inventar mentira diante do juiz, do promotor, não. Aí a pessoa tem que dizer mesmo, viu? Tá certo. E aqui ele diz: diante de Deus, diante do Deus vivo, glória a Deus, eu lhe dou uma palavra, me responda agora, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Irmãos, ele queria pegar Jesus na palavra. Jesus poderia ficar em silêncio? Não, ele tinha que responder quem ele era. Lembra que nesse interim, nesse momento do julgamento, tinha alguém negando Jesus, não tinha? Quem que estava negando Jesus? Tu parece com ele, rapaz. Tu tem as mesmas palavras, sei nem quem é. Negando Jesus, negando a identidade com Cristo. Irmãos, nós não podemos perder a nossa identidade. Então Jesus permaneceu em silêncio, mas agora ele vai revelar quem ele é. E disse-lhe Jesus, 64, o que ele disse? Tu dissestes. Ou seja, com isso está dizendo: eu sou o Cristo. É o que você falou, eu sou o Cristo. E eu quero dizer mais. Jesus disse: em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, que palavra, irmãos. O sumo sacerdote, quando ouviu aquelas palavras, ele percebeu ali que Jesus estava pronunciando quem ele era, de fato e de verdade. E além disso que eu expliquei, ele remete a passagem para o futuro. Ele mostra o Cristo triunfante, ele mostra o Cristo vencedor, ele mostra o Cristo que tinha que ser julgado pelos homens, o Cristo que foi condenado pelos homens, o Cristo que foi morto numa cruz, o Cristo que foi sepultado, mas o Cristo que vence a morte. Aleluia! O Cristo que vai aos céus, e ninguém vai ao céu senão o Filho do Homem que está no céu. O Cristo que um dia virá outra vez, assentado nas nuvens, ele virá outra vez. Irmãos, com essa palavra, o sumo sacerdote, glória a Deus, julgou Jesus, não baseado em nenhum crime, baseado no que ele falou, na identidade dele. Isso era considerado pelos judeus o quê? Blasfemor. É blasfêmia. É digno de morte. Pronto. Não preciso mais de testemunha.
Ele mesmo falou, 63, 65 está dizendo isso. Não precisamos mais de testemunha, ouvimos bem essa blasfêmia que ele mesmo falou. Glória a Deus. Com isso, aí ele joga, ele dá o parecer dele, o veredito dele: blasfêmia, é digno de morte. Glória a Deus. Ali era o cumprimento da Escritura. Glória a Deus. Em que o próprio apóstolo Paulo passou por isso, né? Que foi julgado pelas palavras, foi julgado pelo aquilo que ele falou, pelas palavras de Deus. Então o sumo sacerdote fez um ato que era revelando ali, é uma reação que identificava uma repulsa às palavras de Jesus. Ele rasga as suas vestes externas, ele mostra uma indignação, glória a Deus. E aí ele lança o julgamento dele, já tinha sido confirmado. Ele fala para o Sinédrio. E o que é que vocês acham, pessoal? E aí, o que vos parece? 66. Que vos parece? O que ele disse mais? É réu de morte. Todos disseram: é réu de morte, blasfemou. Só que o detalhe é esse: o Sinédrio julga, mas não tem o poder da pena capital. Só o tribunal civil, com Pôncio Pilatos. Mas o Sinédrio declara, com as palavras de Cristo, glória a Deus, que ele era digno de morte. E não tinha uma coisa que Jesus tenha feito de ruim. Mas a gente sabe que isso aqui é profecia divina, né? Deus cumpre as palavras dele. Às vezes a gente não entende os planos de Deus, porque que algumas coisas não saem do jeito que a gente quer, mas é um propósito. Deus está trabalhando em nossos corações, Deus quer trabalhar em nossas mentes, glória a Deus. Então percebam aí, após essa condenação, nós vamos ver algumas reações, né? O próprio sacerdote, como eu falei, reagiu de forma rasgando as suas vestes, mostrando que Jesus tinha blasfemado. Aí outros que estavam ali reagiram de forma muito violenta. Uns cuspiram no rosto dele, né? A pessoa cuspir no rosto do outro, né? É uma forma assim de... É vergonha. Você não somente fala mal, você cospe na cara do outro, né? Mostrando um nojo pelaquela pessoa. Então eles enojaram o Cristo, glória a Deus. Eles fizeram esse ato vergonhoso que nenhum ser humano pode fazer com ninguém, né? Falar mal de ninguém, enojar os outros, cuspir na cara do outro. Então Jesus sofreu cuspe ali, a humilhação da parte daquelas pessoas. E não somente humilhação, eles partiram para uma sessão de pancadaria, uma sessão que nós podemos chamar assim de um tratamento de choque, com murros, esbofetearam a cara de Cristo. Ali ele sofreu já no corpo as sanções da culpa que não tinha nenhuma. E ali ainda usaram de um certo artifício, né? Que é a zombaria. Zombaria. Perceba o verso 68, dizendo o quê? Depois que ele bateu, cuspiu, esbofeteou: tu é o Cristo? Profetiza, Cristo, quem é que te bateu? Fizeram zombaria de Jesus. Então Jesus sofreu as humilhações no tribunal, no Sinédrio, perante Caifás. O que nós podemos tirar como lição desta mensagem para nós? Muitas coisas nós podemos ver que no meio da sociedade ainda existe pessoas que falam mal uma das outras, que acusam umas das outras, pessoas que escarnecem do Evangelho,
pessoas que interpretam mal as palavras de Cristo, pessoas que demonstram, desprezam as palavras de Jesus, que zombam do Cristo vivo. Mas nós como igreja não usamos do engano, glória a Deus, não utilizamos do engano para falar mal de Cristo. Isso é uma atitude reprovável diante de Deus. Como igreja de Cristo, nós temos que pegar as palavras de Jesus e não interpretar o nosso bel prazer. As palavras de Jesus são as palavras que são interpretadas à luz das Escrituras, não é à luz da minha axiologia, não é à luz da minha opinião e nem da opinião pública. É o que Deus diz, pronto, glória a Deus. E Ele diz: em breve vereis o Todo-Poderoso. Aquilo assustou o sumo sacerdote, porque até ele ia, se ele não se arrependesse, ele ia se dobrar perante Cristo, vai se dobrar diante do juízo final, glória a Deus, porque não reconheceu o Filho de Deus como o único verdadeiro Senhor e Salvador. Mas meus irmãos, eu aprendo também nesta noite, que além de interpretarmos corretamente as palavras de Jesus, é necessário mantermos a nossa, diante das acusações, diante das palavras negativas, manter uma postura de serenidade, para não sermos vencidos pela raiva, sermos vencidos pelas emoções negativas, mas pedirmos a Deus a graça de responder sabiamente a razão da fé e da esperança que há em Cristo em nós. E com tudo isso, nessa noite, nós concluímos dizendo que o Senhor Jesus, glória a Deus, Ele fez uma promessa gloriosa para a igreja, porque em breve, o Filho do Homem, nós estamos anunciando que a sua vida é certa, e em breve Ele virá outra vez, e está à direita do Todo-Poderoso, como o Estevão foi apedrejado, e ele, no meio daquele apedrejamento, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, glória a Deus. João diz: se algum irmão tiver, não pequeis, irmãos, mas se algum de vocês pecar, nós temos um advogado perante Deus. Não é para a gente ficar pecando direto, não, pelo amor de Deus, é para a gente pedir a Deus perdão, e o advogado fiel vai chegar para nós, e vai derramar o sangue dele sobre nós, e nós vamos ter acesso ao trono da graça. Não precisa de intermediário, não tem maior nem menor. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, para ter acesso. O acesso é dado. O problema é que nós temos pouco tempo para ter acesso, né? Mas é só dobrar o joelho, ou então em casa mesmo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me lava nessa noite, me ajude a agir com serenidade diante dos desafios da vida. Senhor Jesus, me dê a graça e a sabedoria, glória a Deus, me purifica. Irmãos, o trono da graça, o Hebreus está dizendo que está posto, glória a Deus, está escrito: nesse trono da graça, nós não vamos ser condenados, nós vamos alcançar graça e misericórdia. Vamos lá para a gente concluir, capítulo 4 de Hebreus, 14 até o 16. Vamos ler todo mundo? Glória a Deus. Vamos ler para a gente. Uma vez eu perguntei no culto de doutrina se tinha algum irmão com sono, né? Mas quando o irmão ficou sem sono mesmo, viu? Meu irmão, lê, irmão. Lê a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, irmãos. Precisamos orar. A mensagem que o irmão pregou aqui na quinta-feira, né? Seguindo a palavra que nos santifica. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos ler o 14? Vamos lá? Todo mundo junto? Bota aqui, irmão, 4:14. 1, 2, 3, vamos lá. Que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não tinha pecado para ser condenado, o pecado era nosso. 16, todo mundo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar
misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Amém? Vamos ficar de pé. Quem quer alcançar a graça nessa noite da parte de Deus, fale com Jesus nessa noite, exponha para Ele a sua vida, coloque diante de Deus o seu problema, diga qual é a sua dor. Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te sustentar, Ele está aqui para trabalhar em seu favor. Aleluia. Mas é preciso confessar diante do trono da graça, confessar as nossas faltas, confessar os nossos pecados, e não viver na prática do pecado, e buscar a santidade de Deus, buscar a palavra que nos santifica, buscar este Rei da Glória, porque um dia Ele voltará. Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja de adoradores, a geração escolhida, o povo escolhido de Deus, o povo que foi justificado pela fé somente. Então nessa noite nós vamos fazer o momento da leitura concernente ao ato da ceia. Tem alguém em nosso meio que deseja se reconciliar com Jesus, que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Ele está aqui nessa noite para receber-nos de braços abertos. Assim como Ele abriu os braços na cruz, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele está aqui para remover do nosso coração todo o fardo do pecado. Ele está aqui nessa noite para trazer-nos uma vida nova, para nos dar a justificação pela fé somente. E é Ele que nos justifica. Glória a Deus. Nós não temos o poder de julgar ninguém. Claro que o julgamento é pela reta justiça de Deus, mas não nos julgamos segundo os critérios humanos, porque os homens são falhos. Mas o julgamento de Deus é perfeito, e Ele nos julga realmente pecadores, mas em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo, na sua morte, no seu sacrifício, nós temos a renovação da parte de Deus. Eu quero convidar o nosso irmão Gilmar para fazer uma leitura concernente ao ato da ceia do Senhor.